O tema de hoje, já tratamos em outra ocasião aqui na casa, e assim como o tema do suicídio, o tema do aborto, ele nunca será discutido, debatido e trabalhado de forma suficiente para que nós tenhamos um despertar, né, a respeito da gravidade deste, como diz o Cabral, deste equívoco, né? Na década de 60, nós tínhamos a presença de um médico nos Estados Unidos, muito conceituado. O nome dele era Bernard Nathanson. O Dr. Bernard se tornou muito famoso por ser obstetra e ser um grande advogado da causa da liberação do aborto nos Estados Unidos. Ele se formou em medicina em 1949 e conseguiu estar à frente de inúmeras instituições que lideravam as campanhas para a liberação do aborto nos Estados Unidos. Esteve à frente também, durante alguns anos, da direção da maior clínica de abortos dos Estados Unidos e do Ocidente. Ele, alguns anos depois da década de 70, fez a seguinte declaração: que o maior holocausto da história dos Estados Unidos foi a liberação do aborto, tendo sido ele um dos pioneiros para aprovar a lei pro-choice, ou seja, de livre escolha da mulher para poder realizar o aborto. Ele também dizia que se sentia profundamente perturbado por ter a consciência de ter participado ele diretamente de mais de 60 mil abortos. O Dr. Bernard explica que quando ele se formou, lá na década de 40 para 50, a medicina, a ciência, olhava para o feto como uma coisa e não como um ser humano. A definição de ser humano daquele feto vinha de uma questão muito particular vinculada à fé. Muitos acreditavam, sim, que era uma criação de Deus, aquele feto era um ser humano. Para muitas outras criaturas, não. Principalmente na área da ciência, na área médica, nada mais era do que um produto do organismo que estava sendo desenvolvido, independente de vinculação divina ou ser aquilo um ser humano ou não. Bom, o que fez com que o Dr. Bernard saísse do ponto de vista e da luta e do ativismo pró-aborto para um combate gigantesco contra o aborto alguns anos depois? Explica ele que, com o avanço da medicina e com o avanço dos recursos tecnológicos que permitiram identificar, através de imagens, o desenvolvimento do feto, criou-se na medicina uma área que lá na década de 40, 50 não existia, que era a fetologia, que estudava as ondas cerebrais da criança, os batimentos cardíacos, toda a questão imunológica, e do ponto de vista da ciência, sim, a partir dos estudos da fetologia, era um ser humano, era um novo organismo dentro da mulher. Mas o que fez realmente o Dr. Bernard sair desta posição foi justamente um evento onde, através da ultrassonografia, eles fizeram a filmagem em tempo real do aborto. E estas imagens foram tão chocantes para o médico que executou o aborto, que foi chamado a assistir às imagens após o processo, que este médico, que já havia realizado 10 mil abortos, nunca mais
realizou nenhum aborto. A enfermeira que segurava o mecanismo que produzia a imagem na barriga da mulher durante o processo era uma feminista, extremista, defensora do pro-choice, da possibilidade da mulher ter a livre escolha de fazer o aborto. Esta enfermeira, naquela ocasião, nunca mais discutiu o assunto aborto. O Dr. Bernard não só ficou realmente completamente abalado por aquilo que viu, mas resolveu assumir esta causa, se tornar um ativista para combater o aborto, escreveu inúmeros livros, deu vários seminários ao redor do mundo e produziu um filme bastante impactante, que é um filme que eu pedi para o Sérgio a gentileza de colocar o link embaixo da nossa filmagem aqui, que é o The Silent Scream, o grito do silêncio. Este filme, produzido por ele e narrado, apresentado pelo Dr. Bernard, mostra todas as fases de uma gestação, principalmente quando chega ali no 12º mês, onde ele apresenta de maneira didática quais os instrumentos são utilizados para prender o colo do útero, depois para dilatar o colo do útero, são ferramentas seguidas de dilatação. E à medida em que vai havendo a dilatação, para que haja a possibilidade de introdução de um instrumento de sucção, começa a se perceber nas imagens do bebê que está numa posição definida, uma inquietação por parte do bebê. O bebê se vira de lado, começa a fazer movimentos mais rápidos, o batimento cardíaco sobe, como se ele pressentisse a presença da ameaça dos metais que acabariam com a sua vida. E o processo é extremamente bárbaro, porque o mecanismo de sucção, ele arranca os pedaços do bebê. Ele arranca os pés, ele arranca as pernas. A criança, o bebê, à medida em que o instrumento de sucção fura a bolsa, que permite que o líquido saia, a criança então começa com movimentos violentos dentro do útero, numa tentativa de se defender daquele instrumento. O nome do filme é O Grito do Silêncio, porque no momento derradeiro em que o instrumento de sucção acopla ao seu corpo, a imagem fica clara do seu rostinho, como se ele estivesse emitindo um grito, a sua boquinha como se estivesse emitindo um grito, em silêncio com certeza. As imagens são chocantes, nos levam às lágrimas. E o Dr. Bernard faz toda uma explanação sobre como funciona e como funcionou desde o seu nascimento a indústria do aborto. Uma indústria multibilionária que chegou nos países subdesenvolvidos através de políticas de incentivos, principalmente a partidos de esquerda, com movimentos pseudo-feministas, enfim, com um propósito de controle de natalidade e outros propósitos financeiros através dos programas ditos voltados ao planejamento familiar. Os exemplos do Dr. Bernard no filme de 28 minutos, independente de posição religiosa, nos deixam convictos de que existe ali sim um crime sendo cometido contra a obra de Deus. E qual a visão da doutrina espírita diante dessas circunstâncias? O Livro dos Espíritos não nos deixa dúvida. Né? Qual o primeiro, pergunta Kardec, qual o primeiro
de todos os direitos naturais do homem, o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer-lhe a existência corporal. A grande questão é que muitas criaturas colocam em xeque se aquela vida que está sendo gerada dentro da barriga da mulher, do útero, é de fato já uma vida humana ou não. A doutrina espírita nos esclarece que desde o momento em que existe a fecundação do óvulo por parte do espermatozoide, o espírito já passa a gerir e se vincular àquele processo de gestação. Então, há vida sim, desde o momento em que há a fecundação do óvulo. Ainda no Livro dos Espíritos, vejam a conotação dos espíritos em relação ao ato. Constitui, pergunta de Kardec, crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Os espíritos respondem, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, como disse o Cabral, na verdade, essa questão da livre escolha, 80% das mulheres não decidem fazer o aborto. Geralmente são pressões externas, né? Ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar por novas provas que serviria de instrumento o corpo que estava sendo formado. E aí muitas vezes há correntes dentro da própria doutrina espírita, mas a questão do atenuar o ato ou não atenuar isso para não traumatizar a mulher, né? Os espíritos colocam de maneira categórica, crime. A Joana de Ângeles coloca como crime hediondo. Ação e Reação, o livro do André Luiz, ele coloca como doloroso crime. Emmanuel, matança de crianças indefesas. Então, respeitando opiniões diversas, a postura, a informação que nós conseguimos extrair da doutrina espírita é bastante objetiva sobre a natureza do ato. Tá? Não estamos aqui condenando ninguém, não estamos aqui julgando ninguém, estamos aqui apenas retratando qual a interpretação da doutrina espírita sobre este fato. Tá? Uma última questão é do Livro dos Espíritos, não que se encerre por aí, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificá-la? E os espíritos respondem que não. Sempre que existe um risco de vida, o risco de a mãe perder a vida em função daquela gestação, preferencialmente opta-se por preservar a vida da mãe e sacrificar aquela que está se iniciando. Porque a da mãe já é um processo reencarnatório que se iniciou e a outra ainda está por começar. Tá? No Brasil, nós sabemos que, diante de uma circunstância de violência como o aborto, é possível que se faça o aborto legalizado. Mas dentro da doutrina espírita, nós temos uma outra perspectiva, que é a seguinte: o estuprador, aquele que violentou, não paga sequer com a pensão alimentícia pelo crime. Muitas vezes, um cárcere durante algum tempo. A mãe, muitas vezes, diante da circunstância que passou, ela deixa de ser vítima e assume o papel de algoz, sujando as suas mãos de sangue. Ninguém diz que essa criatura, esta mãe, teria que conviver com o resultado daquela violência. Mas o que os espíritos nos instruem é que ela tenha a gestação até o fim e depois coloque a criança para adoção. Até mesmo porque, diante dos desígnios da justiça divina, muito possivelmente aquela criatura está vinculada àquela mãe por outros
por outras razões que desconhecemos naquele momento. Então, há que se pensar o que é mais importante: a preservação do estado psicológico da mulher ou o crime contra a criança? Qual é o mais importante? No livro Sexo e Vida, Emmanuel nos coloca a seguinte questão: se, porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando de nossa companhia, a pretexto de resguardar nosso próprio conforto, não lhe podemos prever as reações negativas, e então, muitos associados de nossos erros de outras épocas, até ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa de nossas promessas de compreensão e auxílio, ou seja, muitas vezes, diante dos nossos equívocos do passado, diante daquelas criaturas a quem fizemos tanto mal, assumimos o compromisso de tê-los em nossa família, como filhos, como netos, enfim, né? Com o potencial de atenuarmos as diferenças do passado, transformando aquela relação numa possível amizade e, quem sabe, no futuro, amor. É o que ele está colocando aqui. E isso ocorre bastante vezes em todas as comunidades da Terra. Inimigos recalcados que nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencantamento e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição do que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Emmanuel nos diz que as consequências, muitas vezes, de você expulsar através do aborto aquela criatura que estaria vindo para o teu ambiente doméstico, são muito mais danosos do ponto de vista da obsessão, dos danos físicos, dos danos espirituais que aquela família vai sofrer, do que se tivessem tido aquela criança. Eu, particularmente, acompanhei um caso muito de perto, de um processo onde a criança foi abortada, e a mãe passou por problemas obsessivos vinculados a essa criança, que a levaram a uma condição de praticamente esquizofrenia. Porque a mulher, invariavelmente, entra num processo de culpa, entra num processo de vinculação com aquelas criaturas que deixou de receber. Muitas mulheres, eu diria que poucas mulheres, a grande maioria passa por esse processo por outros tipos de influências, mas algumas mulheres que se dizem donas do corpo não compreendem que elas podem ser donas do seu próprio corpo. Mas o corpo que ali habita dentro da sua barriga não é dela, não a pertence, né? Então, expulsar essas criaturas traz realmente complicações do ponto de vista espiritual gravíssimos. Gravíssimos. Emmanuel, junto com Chico, foram questionados sobre a legalização do aborto. Isso lá em 1983. E foi publicado o livro, né? E foi perguntado para o Chico: estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Emmanuel: o aborto é sempre lamentável, porque já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária. Por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave perante a providência divina, que a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. As lesões espirituais, os problemas de ordem obsessiva são amplamente abordados nos livros de André Luiz, nos livros de Emmanuel, e uma série de outros, inclusive, eu até anotei aqui: Religião dos Espíritos, de Emmanuel, Ação e Reação, de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Contos e Apólogos, de Irmão X, e Missionários da Luz, Vida e Sexo, do Chico Xavier. Todos tratando
o tema de maneira bastante ampla, principalmente com relação aos reflexos trazidos para a mulher, trazidos para aqueles envolvidos no processo obsessivo. E dentre estas consequências do aborto, Emmanuel nos coloca a seguinte questão. Após o abortamento, mesmo quando acobertado pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez, inclusive na equipe médica, né? Daí dizer Emmanuel, em Vida e Sexo, admitamos seja suficientemente breve uma meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de teologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Mulher e homem, que a mulher nunca aborta sozinha, mulher e homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto criminoso, desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão a tempo certo, o que ocorre não só porque o remorso se lhes entranha no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e de vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos. Por isso, compreendem-se as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora, como a desaguar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reharmonizar-se com a própria consciência. Quantas mulheres enfrentam, por exemplo, problemas de esterilidade, problemas vinculados a todo esse sistema genésico, a questão de ovários, não conseguem reproduzir este desejo de ser mãe. Esta vontade de não poder frequentemente está vinculada a ações do passado neste ato de abortar. E é justamente o desejo de fazer com que isso se modifique, o desejo de ser mãe, que vai reconstruir essa possibilidade em momento futuro. Porém, nós sabemos, aqui fala da circunstância de desespero e revolta, quantas vezes para os trabalhadores de nossos trabalhos socorristas e desobsessão e atendimentos fraternos, quão doloroso é atender esses espíritos que chegam como resultado de ações de aborto. Entretanto, por mais que nós tenhamos uma classificação por parte dos espíritos e dentro da obra espírita sobre o tamanho do engano, sobre o tamanho do delito em relação a uma outra criatura, é porque é muito simples, né? Aquilo que não vemos fica fácil a consciência querer se eximir. Lá nos processos de execução que aconteciam nas clínicas do Dr. Bernard, havia um código entre médico e anestesista. E era um código justamente para fugir da realidade do crime. Porque quando eles extinguiam e praticamente desmantelavam o corpo da criança, a única coisa que não passava pelo colo do útero era a cabeça. Então há um instrumento comprido com duas bolas na ponta que encaixa certinho na cabeça. E ali é o momento em que o médico esfacela o crânio da criança, de maneira que possa ser sugado. O anestesista pergunta em código para o médico, não é a cabeça, pergunta, o número 1 já foi? Fugindo da realidade que se tratava naquela circunstância. Quando nós assistirmos este filme, eu convido a todos que assistam, 28 minutos, nós compreendemos realmente que o peso que os espíritos que nos instruem dão a esse ato realmente
nós daremos o mesmo peso. O que não muda, do ponto de vista da justiça divina, qualquer outro tipo de erro que nós tenhamos cometido. Porque todos nós, indistintamente, estamos aqui, plano de provas e expiações, porque cometemos muitos crimes, muitos delitos. Né? Cabe a nós identificarmos estes males que ainda se encontram em cada um de nós, combatê-los, e à medida que formos nos esclarecendo, poder também esclarecer os outros. Quantas mães cometem aborto por ignorância? Quantas mães cometem aborto porque estão completamente desesperadas? Quantas mães, quantas mulheres cometem aborto porque são forçadas a fazê-lo? Pela família, pelo marido, uma falta de perspectiva completa sobre como cuidar daquela criança. A grande maioria, com certeza, comete o aborto por um ato de desespero. E assim como qualquer outro delito que tenhamos cometido ou que cometemos no presente, à medida em que nós estudamos a doutrina espírita e conhecemos, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, mais nós compreendemos o quão misericordiosa é esta justiça divina, que nos diz o seguinte, item 11º do Código Penal da Vida Futura. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. Significa dizer que uma mãe que cometeu um aborto porque estava desesperada, as consequências para ela são completamente diversas daquela mulher que tinha condições de criar, não tomou os cuidados necessários, era instruída e por uma questão de vaidade elimina o seu filho. São proporções diferentes. A justiça divina nos ensina isso. Assim como no caso do suicida, existe sempre atenuantes e agravantes em tudo que nós fazemos na nossa vida. Então, a doutrina espírita não está aqui condenando, não está aqui apontando o dedo. A doutrina espírita está aqui nos mostrando quais são as consequências deste ato. E a mesma justiça divina mostra quais são os caminhos da reparação. Nós não estamos dentro de uma circunstância legal do ponto de vista divino em que somente através da dor nós vamos resgatar as nossas faltas. Não. Nós podemos, através do nosso amor, através do nosso trabalho voltado ao bem, atenuar e muitas vezes eliminar muitas dessas consequências. Então estas mães que porventura tenham praticado, se elas são novas, poderão ter um novo filho, que seria o mesmo espírito voltando. Se já passaram da idade, podem se dedicar a outras crianças, a ações vinculadas ao bem, cuidar de pessoas idosas. Há mil maneiras de você reparar um dano. Inclusive pela própria postura de ação no bem, se reconciliando com os espíritos que porventura a perseguem pelo ato cometido. A justiça divina, ela é consoladora. Ela nos dá esperança diante do erro. Ela não nos condena, ela nos dá oportunidades de reparação. Basta que para isso tenhamos essa compreensão e a vontade de agir no bem, para atenuar estes males. Né? O assunto é extremamente amplo, o nosso tempo já se esgotou aqui. Deixo o convite para que assistam o vídeo. Né? São infinitas as palestras e seminários no YouTube de pesquisadores desse tema que se aprofundam realmente na pesquisa. E eu finalizo aqui com uma poesia, que até foi a mesma que eu usei no ano passado, que é Claustro Materno, um espírito abortado à espera do amor de sua mãe.
Pela pluralidade das existências, senti-me na iminência de ao mundo retornar. Mas as portas se fecharam, os tempos rápidos passaram e eu não consegui reencarnar. Onde estás, ó Mãe querida, que deste lado da vida um corpo me prometestes dar? Porque foges da responsabilidade, procurando o caminho da vaidade, e a mim fostes negar? Hoje eu choro a triste dor, ao ver os erros que praticastes. Sei que no futuro sofrerás graves desastres. Por isso eu choro, choro por teu amor. Obrigado pela paciência de vocês.